Graça e paz, irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui para poder compartilhar da palavra do Senhor. Obrigado a vocês que têm nos abençoado aqui no canal, que têm visto, que têm compartilhado. Que Deus realmente seja sobre a sua vida. O título da nossa meditação hoje é Fé, Esperança e Amor. E esses três formas de vida nós vamos achar na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 10, é essa fração que nós vamos meditar nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Paulo escreve duas cartas à igreja em Tessalônica. Lá em Atos, capítulo 17, conta a história de quando Paulo foi até a Tessalônica pregar o Evangelho. E a história conta que lá, quando Paulo então prega o Evangelho, muitos aceitam a palavra de Deus, muitos se convertem, e por causa disso aconteceu uma perseguição a Paulo. Os do local lá diziam que Paulo estava dizendo que existia um Deus além do rei. E isso para eles era uma coisa horrível, né? Eles tinham o rei como um pseudo-deus, né? Na época lá, para nós hoje é o presidente, né? No nosso regime é presidencialista. Então nós temos o presidente, que é o chefe da nação. E lá para eles era o rei, que além de ser o chefe da nação, era um pseudo-deus. Então nada e nem ninguém podia falar contra o rei. E quando Paulo prega que o reino de Deus viria e que Jesus Cristo, né, já veio, aquele Messias prometido já veio, e então muitos aceitam essa palavra e começam a entregar sua vida a Jesus e ter uma transformação para esse novo rei das suas vidas. Então causa ciúmes, causa inveja, e então Paulo é perseguido e ele foge então de Tessalônica e deixa esses irmãos recém-convertidos para trás. Passando-se um tempo, Paulo sempre expressando o desejo de voltar até Tessalônica para ver como é que andava, como é que estava a situação dos irmãos, daqueles novos convertidos. E então ele manda os seus auxiliares, né, a irem até lá. Né? Ele pega Silas e Timóteo e diz: olha, vão lá ver como é que está a igreja em Tessalônica, porque eu sinto saudade deles, o meu desejo é voltar lá, para poder então compartilhar com eles, responder algumas perguntas que eles têm, para que eles se firmem ainda mais no propósito de servir a Deus, e que essa mensagem que eu entreguei a eles, vinda de Deus, possam ser entregue a outras pessoas, para que também venham a conhecer ao Senhor e entregue a sua vida ao Senhor e tenha a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então,
esses dois irmãos partem, vão e traz a notícia, traz um relatório. E Paulo então fica muito feliz. A surpresa positiva, né, daqueles irmãos que ficaram em Tessalônica. Eles dizem, né, eles estão muito bem, eles pegaram aquela mensagem que você pregou a eles, estão multiplicando essa mensagem, teve a sua vida extremamente transformada. Eles tinham vários deuses, abandonaram todos os ídolos e passaram a servir a esse Deus ao qual não tem nada que possa expressar a sua presença, porque esse Deus agora vive dentro de cada um de nós, e então não há necessidade de instrumento, de formatar algum tipo, né, de dança, de rito, de imagens, de qualquer coisa, para que então expresse esse amor a esse Deus. Porque esse Deus se revelou ao coração dos irmãos de Tessalônica, e eles então mudam o seu status, a sua natureza, a sua forma de viver, e então passa a ser notório a todos, não somente ali da cidade de Tessalônica, mas aqueles que a rodeavam, veem a diferença na forma de vida daqueles irmãos. Então Paulo fica muito feliz, né? E então Paulo escreve essa carta, né, essa primeira carta à igreja de Tessalônica, dizendo da alegria de saber como é que eles estão se comportando, do exemplo que eles estão sendo, né? E então ele diz da alegria, ele lembra que sempre oram por eles, que o desejo era de voltar a vê-los, de visitá-los, mas fica feliz por eles permanecerem naquilo que foi ensinado, e que eles estão honrando a fé que fora ensinada. 3 pontos fundamentais, Paulo fala a eles que vê de grande importância, que é o título da nossa mensagem, né? Fé, o amor e a esperança. E ele diz no verso 3 essas 3 coisas, né? Desse texto que acabamos de ler. Ele diz assim que ele vê a operacionalidade da fé, ou seja, eles veem que eles ouviram a voz, ouviram a palavra, e essa palavra não ficou apenas nos ouvidos, ela transformou a mente deles, e a partir de então eles estavam fazendo alguma coisa com relação aos mais fracos, aqueles que passavam por dificuldades, aqueles menos favorecidos, e também aqueles que queriam aprender essa palavra de Deus. E então essa igreja em Tessalônica começa a exercitar a fé, né? Nós sabemos que a obra não salvam ninguém, mas as obras, elas mostram, elas indicam a salvação que temos, né? A forma de viver demonstra no que cremos, se cremos num Deus vivo ou se cremos num Deus apenas da história. E isso é fundamental nas nossas vidas, e essa igreja fazia isso. Então Paulo se alegra demais nisso, e faz questão de escrever essa carta dizendo isso, que não somente ele via isso, mas as pessoas diziam, né, aqueles que viviam próximo, ao redor deles, diziam que viam essa fé colocada em prática, era diferente, né? E assim também, como ele diz, da dedicação do amor, né? Não adianta apenas ter fé, não adianta querer fazer, mas ser dedicado no que faz, fazer o melhor, como que para Deus, fazer para o meu próximo, para o meu amigo, para o meu irmão, como se fosse para Deus, fazer o melhor, oferecer o que melhor Deus tem acrescentado em mim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi ali que nasceu, né, a ideia de fazer oferta aos cristãos pobres da igreja. Então eles pregavam o evangelho, né, e diziam que Jesus era o pão da vida, mas lá na casa tinha gente que tinha fome de pão. E embora precisem do pão da vida, que é Jesus, mas precisava comer, precisava pagar aluguel, precisava comprar a comida no seu dia a dia. Então a igreja entendeu, nasceu em Tessalônica essa ideia de juntar os irmãos que mais tinham, para poder estender a mão e abençoar aqueles mais fracos. Então olha como é que o evangelho ele causa uma transformação, e essa transformação sendo vista, né, por todos que o rodeavam, chamando a atenção por causa dessa nova fé que eles professavam, que era em Cristo Jesus. E mais uma coisa, a terceira coisa, a firmeza na esperança, né?
E a esperança aqui, amados, ela não vem como uma coisa que eu espero simplesmente. Ah, eu tenho esperança que um dia vai dar certo. Não, é uma esperança de convicção. É uma convicção de que já foi conquistado, é a certeza de que aquilo que eu espero no coração, revelada por Deus, um dia vai se concretizar. Por quê? Porque independente, amados, de se o mundo está bom ou ruim, se nós passamos por uma fase boa ou ruim, Deus, ele continua o mesmo, ele não muda. Então é nele que confiamos, por certo que a nossa esperança é algo que realmente nós temos a certeza que vamos alcançar, né? E eles tinham Jesus Cristo, que prometeu que ele virá, então ele virá. Jesus Cristo prometeu que nós íamos para o céu, então nós vamos para o céu. Agora precisamos aprender o caminho, precisamos entender como, e essa fé colocada em prática faz com que isso tudo se sobressaia, e outras pessoas que passam pelas dificuldades que passamos no passado, né? Fica até redundante, mas aquilo de ruim que passamos possa ser restaurado no presente pela esperança, pela fé e pelo amor em Cristo Jesus, né? Então essa esperança, ela produz resultados práticos, né? O cristão precisa de afirmação, e isso é verdade. Então por isso que nós não gostamos de ficar vendo essas coisas de televisão que só nos traz má notícia, só mostra coisa errada, só coisa ruim. Para poder sair nas manchetes dos jornais, você precisa fazer algo ruim. Pode ver que tantas pessoas expressam bem, fazem obras maravilhosas, não tem espaço na rede de televisão no Brasil ou nas rádios. E grandes pessoas ficam ricas, ficam famosas, porque ficam ali 1, 2, 3, 4 horas falando de coisa ruim. E muitos acreditam que no falar eles são perfeitos. E na verdade eles ganham para fazer aquilo, né? Nós precisamos no nosso dia a dia, na nossa vida real, expressar essa grande obra de Deus na nossa vida, né? Esses defeitos que nós somos ensinados a observar nas pessoas, não é isso que a Bíblia diz. Até porque quando eu conheço Jesus, eu entendo que eu era imperfeito e não merecia o perdão e Ele me deu. Eu olho para o meu próximo entendendo que ele também não é perfeito, mas o mesmo perdão que houve na minha vida é sobre a vida dele também. Deus o ama tanto quanto me ama. E que se ele também chegar até o Senhor e conversar com o Senhor e pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai perdoá-lo e vai salvá-lo, e ele vai ser elevado à estatura de filho de Deus, já não mais criatura de Deus, mas ser transformados em filho de Deus. E isso é o papel do cristão. O cristão não foi chamado para sentenciar ninguém ao inferno. Nós somos chamados para poder proclamar o Evangelho de Jesus, para que todos aqueles que ouvirem e entenderem e quiserem, eles podem ter seu nome escrito no livro da vida, e aquele sangue de Cristo que verteu naquela cruz, no Calvário, livra ele do pecado, se assim ele crer. Amados, nós temos uma grande importância na sociedade. E é importante que nesse texto que lemos hoje, esses irmãos se destacavam, né? E a importância que Paulo, escrevendo para eles, pelas notícias que seus auxiliares trouxeram, ele diz assim, lá no verso 4, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Paulo tinha certeza que Deus havia escolhido aqueles irmãos e sabia que eles eram irmãos também. E por isso, essa confiança, essa alegria, essa glória a Deus, porque é o Senhor quem faz. Como é que tem sido a sua vida, a minha vida? Como é que temos enxergado os nossos próximos, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que passam por dificuldades, aqueles que não têm o entendimento do amor de Deus? De que maneira nós temos olhado para eles e como temos tratado? Nós devemos ter atitude, e essas atitudes expressam o amor de Deus. Então vamos lá, né? Entender isso. No verso 5, ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então a maneira de falar do evangelho, de pregar o amor de Deus, é falando, mas mais do que isso, é agindo, né? Então, ele aqui testifica. E ele diz assim, vocês viram que nós não somente falamos, nós vivemos aquilo que falamos. E a palavra era exposta pelo Espírito Santo e era entendida na sua plenitude. Porque para haver entendimento da palavra de Deus, precisa do Espírito Santo revelar ela a nós. O mérito de
de ensinar a palavra de Deus não é de quem ensina, não é do pregador, mas é do Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado e do juízo. E isso faz uma ligação entre o homem e Deus. E quando o homem se encontra com Deus, não tem o que fazer. Ele vai se dobrar, ele vai adorar o Senhor, ele vai ter um entendimento muito mais profundo do que quando o professor fala com o aluno. Porque se eu falar essa palavra para vocês e vocês se emocionarem, o máximo que vocês vão fazer é chorar. Mas passa um dia, 2 dias, vocês não vão lembrar mais dessa palavra. Mas se o Espírito Santo de Deus revelar essa palavra no teu coração, ela vai ser eterna. Jamais vocês vão esquecer desse momento, desse dia. E grandes coisas vão acontecer na tua vida, porque vocês vão entender além da palavra. E é isso que o Senhor quer. Então o Evangelho chegou até vocês não só em palavra, além daquilo que o homem consegue enxergar, eu e você passamos a enxergar pelo mover do Espírito Santo. No verso 6, ele diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha que legal, né? Além de tudo, eles ouviram, pararam para ouvir, entenderam aquilo que foi ensinado e a partir de então começaram a fazer conforme os professores estavam ensinando. Os apóstolos ensinavam e eles aprendiam, e eles faziam, e viam que o resultado era os mesmos, né? Eles estavam felizes, tinha a revelação daquilo que precisava para o seu dia a dia, sentia alegria, olhava os dias difíceis, mas não desanimavam, porque o Senhor era quem os fortalecia através do Espírito Santo. Olha que maravilha, não apenas ouvir, mas ser praticante, né? No verso 7 e 8 ele diz assim: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão em Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês preparou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha que maravilha, Paulo olha e diz assim: meus irmãos, eu não tenho que ensinar mais nada a vocês, eu quero ir aí para festejar com vocês, porque vocês entenderam aquilo que é para ser feito. Vocês entenderam o que é a revelação do Senhor, o que é a redenção do Senhor, o que é a salvação do Senhor, o que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu me alegro, né? Não há necessidade de eu ir dizer mais nada, porque vocês estão sendo modelo, não somente para a cidade, mas a Macedônia e a Acaia estão vendo o resultado e o fruto do trabalho do Senhor na vida de vocês. Olha que maravilha! E, finalizando no verso 9 e 10, diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira do que há de vir. Mais importante de todos, amados, eles abandonaram os ídolos que eles tinham. Ou seja, não é só aquele amuleto, aquela estátua, aquele objeto, mas abandonaram os ídolos, ou seja, a fé naquilo que não era Deus. Porque aquilo que Jesus pregou, por aquilo que Jesus revelou, aquilo que a Bíblia ensina, só existe um Deus. O Deus Todo-Poderoso, só Ele existe. E existe um caminho para chegar a Deus, que é através de Jesus. Jesus, Ele é o nosso caminho e é Ele que intercede, né? O Espírito Santo de Deus intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Então, na Trindade de Deus existiu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qualquer outro nome que eu venha a buscar para me ligar a Deus é ídolo, porque não é verdadeiro. Por mais exemplar que foi, por mais que de repente eles tinham que receber uma carta nossa, igual Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Nós escrevemos lá para essas pessoas dizendo: nossa, como foi importante a tua vida, o exemplo que você deixou e tudo, só isso. Porque divindade, salvação, mudança de vida, mudança de raciocínio, esperança, expectativa somente em Deus. Amados, trago para vocês hoje essa mensagem vinda do Senhor para motivá-los a ter uma vida plena, uma vida de gozo, uma vida de satisfação no nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem ainda o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, basta você se entregar a Ele. Não precisa fazer mais nada a não ser aceitar
o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e a partir de então, nessa comunhão entre o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus e Deus, nós vamos ter assim revelações grandiosas para que o nosso caminhar se torne firme. Não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, que nós vamos ser limitados às vezes em algumas coisas, mas em tudo nós vamos ver a mão de Deus. E mais do que isso, aquele olhar que só olhava o mal, aquele dedo que apontava as falhas, ele vai ser recolhido. E esse olhar vai olhar então pessoas com capacidade de salvação e de ser feliz, que é isso que Deus quer, que nós revelemos ao coração de cada um. Amados, que Deus ricamente te abençoe. Obrigado por esse tempo que você está aqui comigo para poder meditarmos um pouco na palavra de Deus. Antes de terminar, eu gostaria de pedir, se assim essa palavra causou algum impacto na tua vida, no teu coração, se quer nos ajudar, clica aí no sinalzinho de joia para poder dar ok para o nosso vídeo. Se cadastre para quando nós publicarmos outros vídeos você ser comunicado disso. Valorize esse pouco, porque através da tua vida, esse vídeo pode chegar na vida de alguém que está precisando saber e conhecer isso que você já conhece. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é grandiosa. Eu já tive experiência de crianças olharem no meu olho e dizer assim: olha, tio, não se preocupa não que vai dar tudo certo. E eu passava um momento muito difícil, eu já não sabia mais o que fazer. E através da palavra daquela criança, à noite o Senhor falou ao meu coração e eu descansei no Senhor, e no outro dia as coisas se encaminharam e foram resolvidas a seu tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus realmente resplandeça o teu rosto sobre a tua vida, que você seja uma fonte de vida também. Deus abençoe.